Fala, gurizada! Bem-vindos a mais um episódio do podcast. E no episódio de hoje, nós vamos falar com uma presença ilustre, que é a Júlia, sobre o tema de como é passar do colégio direto para a faculdade. Então, te apresenta aí, Júlia. Oi, o meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos e estou cursando farmácia na URGS. Certo. E, Júlia, aonde é que tu estudou? Em qual cursinho que tu fez? Dá uma contextualizada. Eu sempre estudei em colégio público e no último ano do ensino médio eu quis fazer um cursinho aqui da minha cidade para tentar então uma vaga no curso de farmácia. Certo. E me diz uma coisa, foi tranquilo assim? Como é que foi essa rotina de estudos? Então, pela parte da manhã eu tinha aula na escola e à tarde eu tinha aula no cursinho. Eu não tinha muito tempo assim para estudar, né? Por ter aula de manhã na escola, então meu tempo para estudar as matérias do cursinho era bem apertado. E aí o meu professor ele fez um cronograma de estudos personalizado assim para mim, com os horários que eu tinha disponível para estudar, que no caso eram os finais de semana e à noite. E nesse cronograma ele colocou horários maiores assim para mim estudar aquelas matérias que tinham pesos maiores para o meu curso, sabe? No caso era química, biologia e português, que é para todos, né? Sim. E aí isso me ajudou bastante, assim, na hora de sentar para estudar, para saber qual matéria que eu tinha que estudar naquele horário ou qual matéria que eu tinha que me dedicar mais. E aí, como meu tempo, assim, era bastante apertado, eu procurava, assim, me organizar para fazer as coisas estudar para prova ou fazer algum trabalho na escola mesmo, porque daí de noite eu não precisava perder esse tempo, digamos assim, para estudar para o cursinho. E aí, quando eu podia também, quando eu não tinha prova ou algum trabalho ou matéria nova, eu também faltava à escola, porque daí eu conseguia estudar nessa parte da manhã. Como também eu estava sozinha, tinha mais silêncio, então eu gostava bastante também de fazer redações nesse período, porque daí não tinha um barulho, não tinha gente aqui em casa. Então era bem bom. Sim. E deixa eu perguntar uma pergunta meio boba, mas tu só estudava nesse período ou tu conseguia conciliar, tipo, conseguia sair de vez em quando? Ou tu só estava direto, assim, dia e noite, no final de semana direto? Não, eu não saía. Eu tinha que dizer vários não, assim, para as pessoas, né, amigos e tudo mais. Até vários finais de semana, assim, meus pais saíram e eu não saía, porque como eu não tinha muito tempo para estudar durante a semana, no final de semana era o tempo que eu tinha mais, assim, para estudar, sabe? Que eu podia me dedicar só pro Sim. cursinho. E aí eu conseguia colocar várias matérias em dia durante os finais de semana. Então eu procurava, assim, não sair, sabe? Por mais que fosse difícil, assim, eu não vejo como um ano perdido, assim, que eu não saí, que eu não fiz outras coisas, mas que foi um ano que eu precisei me dedicar para isso, sabe? E Sim. que hoje eu vejo que valeu a pena, que quem sabe se eu não tivesse me dedicado 100%, eu não teria conseguido, sabe? Então, eu acho super válido, assim, Sim. que a gente não tem que ver como, um ano perdido. É só um ano, sabe? E que depois vai vir vários outros frutos por causa desse tempo que tu te dedicou. Se tu realmente quer isso, essa vaga, sabe? Sim, sim, muita gente fica meio assim de estudar, porque, tem que sair, não sei o quê. Sim, é Mas verdade. é só um período da tua vida, tipo, só um É, aninho, depois o tanto de festa que vai ter lá na faculdade, enfim. e aí imagina se tu te dedica meia boca pra esse ano, no outro tu vai ter que te dedicar de novo, É, sabe? E daí não passa. vai. É. E como é que era como é que tu estudava, assim? Tu via as aulas no cursinho, chegava em casa e fazia o quê? Exercício, fazia resumo? Como é que tu... Como eu disse, né? O professor ele fez esse cronograma, então eu procurava sempre seguir. E eu tinha um caderno para cada matéria. E durante a aula no cursinho eu anotava tudo que eu conseguia. Então, em casa eu gostava de fazer resumos sobre o que eu tinha anotado em aula. E nessas folhas de ofício eu colocava palavras-chave, não colocava toda a matéria, mas eu colocava palavras que fossem me lembrar do conteúdo e Sim, colava nas paredes do quarto. Eu fazia a mesma coisa com as fórmulas de matemática, física, porque me ajudava eu também também. fazia isso. Eu acho muito válido porque na hora de fazer os exercícios tu consegue. E também na hora do vestibular, lá do Enem, enfim,
é bom já pegar a prova e já colocar todas as fórmulas, né? Uhum. Que ficar pensando, olhar a questão e tentar pensar qual fórmula tu teria que usar. Então, isso eu acho muito válido. Outra coisa que eu fazia também era gravar, tipo, como é que é? Expressões que lembravam as Sim, fórmulas. é verdade. É. É, Com tipo, as iniciais, assim, né? sim. É. E uma curiosidade, assim, meio engraçada é que, como eu colava tudo nas paredes, no final do ano, quando eu passei, e aí eu fui arrancar as folhas, as paredes ficaram horríveis, assim, ficaram muito feias. Mas, enfim, né? E até meu professor do cursinho, ele também fez farmácia na URGS. E aí, ele que deu essa ideia, assim, de colar as folhas e tudo mais, ele disse que colou no roupeiro. E que daí, no final do ano, quando ele passou, a mãe dele queria matar ele porque teve que comprar um roupeiro novo porque as portas ficaram horríveis. E outro muito grande medo do pessoal, assim, é em fazer cursinho junto com o colégio, né? De ter medo de não conseguir dar conta dos dois, de não conseguir conciliar. Como é que foi pra ti, assim, no sentido geral, conciliar o colégio com o vestibular? Tu teve dificuldade, assim? Teve prova, assim, que tu foi mal no colégio porque tu tinha que estudar pro vestibular? Ou teve dia que tu não foi pro cursinho porque tu tinha que estudar pro colégio? Então, não foi muito fácil assim, mas também não foi muito difícil, porque o meu terceiro ano do ensino médio foi bem matado, assim, sabe? Eu quase nunca tinha matéria nova, foi bem ruim mesmo. E então, quando eu tinha algum trabalho ou algo assim, como eu disse, eu procurava estudar em aula mesmo, sabe? Eu não precisava, assim, abdicar de muito tempo para estudar pro cursinho, para estudar por causa da escola, porque eu não tinha quase nada novo, assim, na escola, tanto que eu conseguia Sim. faltar bastante, sabe? E, e isso, assim, eu não vejo como algo bom, porque é algo muito ruim, o ensino público ser assim, sabe? Tanto que, tipo, eu acho que se eu não tivesse tido o cursinho, assim, como uma base, eu não fiz um dos melhores cursinhos, né? Mas foi um cursinho que me deu uma base, assim, maior de algo que faltou bastante na escola. Então, eu não achei tão complicado, assim, conciliar, porque a escola não me tirava tanto tempo, não exigia, assim, tanto de mim, sabe? Sim. Mas eu acho que é essencial, assim, pensar que antes da gente ir para a faculdade, a gente tem que encerrar o ciclo do ensino médio, né? Então, tu não pode nunca mais ir nas aulas ou não estudar nunca mais. Apesar de eu não ter tido muitas matérias, assim, para estudar, eu tinha provas e tudo mais. Mas eu nunca cheguei a tirar nota baixa e tudo mais. Não gabaritava, né? Mas não pegava recuperação, o que é algo Sim, bom. passando já tá ótimo. Sim. E qual provas que tu se dedicou mais nesse. Tipo, tu chegou a escolher, vou me dedicar pro Enem ou pro vestibular? Ou tu estudou para as duas? Não, eu não pensava assim, eu quero só URGS ou eu quero alguma outra particular. Eu queria a que desse, eu só queria uma vaga, independente de onde fosse. Então eu me dediquei para duas na mesma proporção, sabe? Nos polígrafos do cursinho tinha exercícios das duas provas e eu fazia todos eles sem escolher. Então eu também fazia as duas redações que a professora passava pra gente, né? Uma estilo URGS e uma estilo Enem. Então, basicamente, eu estudei para as duas. E no fim, eu preferi bem mais o vestibular da URGS, porque no meu ponto de vista foi uma prova que eu tive mais tempo para fazer. Tipo, eu achei assim menos cansativa, sabe? Porque não tinha tantos textos. Era aquilo ali que tava na pergunta e deu. No É, Enem, assim, me dava um sono, porque eu lia o enunciado, aí quando chegava lá na pergunta, eu já não lembrava mais. Eu tive que ficar voltando, então perdi bastante tempo. E eu fui melhor, assim, no vestibular também. Se fosse pelo Enem, eu não teria conseguido. sim. E outra coisa que eu esqueci de falar lá em cima, sobre, agora que eu falei das redações, eu lembrei, que eu tinha um livrinho, assim, no começo do ano. A professora do cursinho de redação, ela disse que seria bom. E eu gostei bastante, recomendo. É ter um livrinho para ir colocando as citações. Não citações de temas específicos, sabe? Mas citações, assim, que tu pode usar para qualquer tema. E aí eu fui usando, assim, escolhendo as que eu gostava mais, as que eu conseguia relacionar melhor com os temas, e fui usando durante o meu ano. Então, eu tinha gravado, digamos assim, a citação, e aí no dia da prova, no Enem, no vestibular, quando era o dia da redação, eu peguei a prova e já escrevi essas citações, e aí depois, quando eu fui ler o tema, eu
circulei aquelas que eu gostaria de usar, sabe? Então Sim. eu não perdi tempo pensando, qual citação que se encaixaria com esse termo, digamos assim. Curiosidade, então. Qual citação que tu mais usava? Não sei se tu lembra ainda. Não. Mas eu usava, tipo, Não coisa assim. Não lembro. Não, pior que eu não lembro. Eu usava Mas... uma que eu conseguia encaixar em todas. Era assim, ó. O ser humano é uma tela em branco que é preenchida por influências e experiências. Essa eu conseguia encaixar em qualquer texto que tinha. Era muito top. essa eu não sei. Mas eu gostava de citações assim, tipo, amplas, sabe? Sim. Que falasse assim, tipo essa aí, mas essa eu não conhecia. Essa aí não tinha no meu caderninho. Mas eu gostava de citações assim também, que fossem amplas, que falasse do ser humano de uma forma assim geral e que conseguisse encaixar em qualquer coisa. Que nem o tema da redação da URGS foi... não, da URGS não. Do Enem foi da parte de cinema, né? Sim. Tipo, se tu fosse pra tentar lembrar uma citação, algo relacionado ao cinema em si, nunca conseguiria relacionar. Eu não lembraria, pelo menos. Então, por isso que eu acho que é bom isso. E então, como tu falaste, tu passou pela URGS, né? Isso, eu passei pelo vestibular da URGS 2020/1. Então tá. E o teu curso, tá gostando do curso? Tem alguma coisa pra falar aí pras pessoas que estão assistindo e que estão nessa situação de estar no colégio ainda, no terceiro ano do ensino médio, tá em dúvida se faz cursinho ou não faz cursinho? Eu acho que a questão de fazer cursinho depende muito da escola, que eu conheço, tem alguns veteranos da farmácia que passaram direto da escola, assim, pra faculdade sem cursinho. Mas eu acho que depende muito também da escola que tu tá estudando, sabe? Na minha escola, assim, eu achei que foi um ensino bem defasado, principalmente no terceiro ano. Vários conteúdos, assim, que eu vi no cursinho e que Novidade. caíram no vestibular, foi novidade pra mim, sabe? Se eu não tivesse visto no cursinho, eu não saberia fazer na hora do vestibular, do Enem, enfim. Então eu acho que, por mais que o meu cursinho não fosse um dos melhores, sabe? Eu tive uma base, assim, que compensou aquilo que faltou no meu terceiro ano do ensino médio. E sobre a farmácia, assim, eu recém terminei o primeiro semestre, né? Mas eu achei bem complicado, assim, as químicas, por conta de eu não ter visto essas químicas, assim, tão profundas como elas são cobradas na farmácia na escola, ter visto apenas um cursinho, assim, bem resumidamente. Eu senti bastante dificuldade, apesar do ensino ter sido remoto, assim, né? E as Sim. provas terem sido mais tranquilas, eu senti bastante dificuldade na parte das químicas. Mas eu digo que não é impossível, sabe? A gente tem apoio de professor, tem apoio de monitor, de colegas também que sabem mais, que tiveram uma base melhor, assim, no ensino médio, no cursinho, enfim. Então eu acho que não tem que deixar de fazer farmácia por causa das químicas, porque eu estudei em colégio ruim e tudo mais, sabe? Eu acho que depende muito, assim, de ti e do teu esforço, sabe? Se tu realmente quer, se é isso que tu quer, então eu acho que vale a pena tentar e saber onde a gente quer chegar, né? Que daí a gente consegue tudo. Eu acho que é isso. Sim. É isso. E você é a prova viva, né, de que é possível sim vir do colégio público e passar direto para a faculdade. É uma inspiração para várias pessoas aí que estão assistindo o vídeo. É verdade. Com muita determinação e persistência, todo mundo consegue, né? Exato. E então é isso. Eu agradeço a tua presença e dispor um pouquinho do teu tempo para falar sobre esse tema e incentivar a galera mesmo que está aí do outro lado e que está estudando para o vestibular. Não temos data ainda para o vestibular. Acredito que talvez seja lá por abril ou maio, mas ainda não tem data definida. Mas é isso, continue estudando, se dedicando, não desistam. E é isso. Quer falar mais alguma coisa, Julia? Não, só queria dizer que foi um prazer partilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória até a URGS e que vocês também possam conseguir essa tão sonhada vaga, independente da faculdade, independente do curso. E é isso. É isso aí. Nós estamos esperando lá na URGS, então. A gente se vê lá. Isso aí. Então é isso, pessoal. Encerrando aqui mais um episódio do podcast. Muito obrigado para todos que assistiram até agora. Não deixe de se inscrever no canal, deixa o like e até a próxima.